hoje a gente queria mais falar de algumas aplicações práticas disso. Uma delas, para começar, é semi-espelho. O que é um semi-espelho? O semi-espelho é isso daqui, ó. Tudo bem? Eu vou passar isso para você olhar, você enxerga através, mas é uma superfície espelhada. Por que são semi-espelho? Porque essa película de metal que tem aqui, ela é muito fina. Tá? E aí a luz passa através dessa película. Como é que funciona isso? Então, o semi-espelho, ele deixa passar a luz de um lado para o outro só? Não. A ideia do semi-espelho é a seguinte, e isso também vale para esse filme de carro. Se você tiver um ambiente como uma casa aqui, por exemplo, uma janela, e aí se você puser um semi-espelho na janela, aqui assim, e se você olhar, iluminar os dois lados do mesmo jeito, para fazer isso mais fácil, então eu ponho esse espelho aqui fora, certo? Esse espelho, você olhando do lado de cá você vê a mesma coisa, um pouco de reflexo, um pouco de transmissão. Tudo bem? Agora, quando você põe o semi-espelho num ambiente que ele é escuro, por exemplo, aqui, e aqui é claro, o que vai acontecer? Você vai ver o reflexo principalmente do lado de cá. Por quê? A ideia mais ou menos é a seguinte: se você põe o semi-espelho nessa janela aqui, o semi-espelho vai ser capaz de refletir uma certa porcentagem da luz que chega lá. Por exemplo, suponha que ele reflita 30%. Certo? O que significa isso? Significa o seguinte: se você jogar 100 raios de luz aqui, 30 vão voltar para cá. Tudo bem isso? Se você estiver no lado escuro, em vez de jogar 100 raios de luz, você joga 10. Por quê? Porque você está no escuro. Tudo bem? Tem menos luz. Daí você joga 10 raios de luz aqui e você tem 3 de volta. E aí, se você estiver aqui dentro, o que você enxerga? Então, o que você enxerga estando do lado de cá? Você enxerga 3 raios refletidos e 70 raios que vieram de fora. Tudo bem isso? Esse daqui ofusca esse negócio aqui, você não percebe. Isso daqui você só vê o lado de fora. Acha que viu o lado de fora. Tudo bem isso? Só assim. Então o semi-espelho funciona assim. Ele reflete percentualmente igual dos dois lados, só que se o lado estiver mais claro, você vai ter a impressão aqui dentro que você está vendo do lado de fora mais do que do lado de dentro. Só claro isso? Isso, filme no carro, a mesma coisa, certo? Se você puser o carro escuro aqui, o lado de fora, você enxerga o lado de fora, o raio que é produzido aqui dentro, ele volta também, só que você não percebe. Ele é suplantado pela quantidade grande de raios que vem de fora. Tudo bem isso? Se você acender a luz da casa no escuro, então agora faz conta que é de noite aqui. E aí você acende a luz aqui, e aí você não enxerga mais fora. Pelo mesmo motivo.
Só tudo bem isso aqui? Pergunta. Então, se quiser dar uma olhada nisso aqui, olha para os dois lados. Então, desculpa, você pode fazer o seguinte. Olha a contralâmpada. Desse lado, quando você se aproxima dos olhos, você vê o seu reflexo, mais o seu reflexo. Por quê? Quando você está longe, você percebe pouco o seu reflexo. Olha a contralâmpada. Porque quando você está perto, você tem esse efeito. Você está numa zona aqui que tem pouca luz incidindo. E aí você aumenta o reflexo. Tudo bem? Só pergunta nisso. Só polarização, que a gente já falou bastante no curso. Esse papel que eu distribuí para vocês tem uma tabela, essa tabela aqui de cima, da polarização do vidro. E o que a gente viu na aula passada? O seguinte, que quando você tem luz no dielétrico, uma interface assim, e você tem um raio incidente, existem refletido e transmitido. Existem duas classes de raios incidentes. Uma delas tem o campo elétrico assim, nessa direção. O que a gente chamou na apostila, isso daqui é o chamado plano de incidência, que é o plano onde está o raio incidente, anormal ao plano e o raio refletido. Ou seja, uma coisa que não acontece é isso aqui. Você joga uma luz assim e ela sai assim. Tudo bem isso? Sempre vai acontecer o seguinte: se você pega o plano, o eixo normal aqui, e você vai ter um plano. Se a luz chegou assim, você vai pegar um plano aqui. Se ela chegou nesse plano, ela vai sair por aqui. Tudo bem isso? Então você vai ter um desenho de um vértice que é sempre assim. E esse plano aqui contém a normal ao plano. Tudo bem isso? O que não acontece isso. Só sim isso. Pergunta. Ok? E aí a gente tem duas possibilidades para o raio de luz. Então, essa coisa aqui é o plano de incidência, esse plano aqui. O campo elétrico pode ser perpendicular ao plano de incidência, que é esse plano aqui, ou paralelo, contínuo nele, que é a outra possibilidade assim. De novo a normal, daqui de novo o plano de incidência, e o campo elétrico pode estar assim. Ou para cá ou para cá, tanto faz, mas de qualquer maneira ele está contido nesse plano. E aí os resultados da reflexão são diferentes. E é isso que está mostrado aqui nessa tabela. É para vidro, ou seja, se eu tirar a luz no vidro. R é o coeficiente de reflexão, ou seja, ele diz qual é a porcentagem da energia que é refletida. E o T, que é o transmitido, é complementado, não aparece na tabela. E aí você tem o seguinte: se você tirar luz normal ao vidro, assim, vamos ver se está claro o que eu estou falando. Pega isso aqui. Atira a luz normal assim. Porque a tabela diz que apenas 4% da luz volta. Tudo bem? Então, por que você tem a impressão, a sensação que esse reflexo é só 4%? Mais ou menos. Parece mais. Por quê? Porque tem pouca luz fora. Está somado a primeira discussão, tudo bem?
E aí funciona ao contrário. Então está superposto à primeira discussão. Ok, e aí você vai fazendo o quê? Você pega e vai entortando o raio de luz. De acordo com essa tabela aqui. Pega 15 graus, joga a luz acima. E aí você vê a seguinte coisa, que a polarização do tipo alfa, que é isso daqui, que a gente está chamando alfa é esse caso aqui, e beta é esse caso aqui. A 15 graus, isso daqui já reflete mais. Oi, fala. Nesse caso, 96% da luz está sendo transmitida. Foi transmitido. Se tivesse um outro vídeo atrás, desses 96%, 4%. Peraí, desculpa, não, peraí, eu não ouvi a segunda pergunta. Se tivesse um outro vídeo atrás, desses 96%, Sim. 4% desse que foi transmitido, esse refletido. Tem um problema nessa discussão que ele não está bem contido nessa coisa aqui, que é o seguinte. Esse vídeo tem uma espessura finita. Então ele tem duas interfaces. Tudo bem? E aí, o vídeo, esse número aqui se refere ao número que entra. Ó. Tudo novo. Pega isso aqui. Jogou 100. Volta 4. O que aconteceu com os outros? Entraram. Só que eles entraram no meio, num vidro que tem uma espessura finita aqui. Pergunta, vai haver reflexão aqui atrás? Vai. Tudo bem isso? E esses 4% não está levando em consideração essa outra. Não está levando em conta. Então é uma coisa que funcionaria com um vidro bem grosso, que só tem vidro quase no jogo. Tudo bem? Quando eu faço um vídeo com espessura finita, eu tenho que refazer essa conta com as superfícies de trás também, e aí colocar as duas juntas. Ok, se eu fosse medir assim, se desse para medir, por exemplo, a intensidade da luz que está sendo refletida, eu ia ter uma porcentagem maior, então. Possivelmente um pouco maior devido à reflexão Mas ainda assim, vale o que eu falei. Se tivesse um outro vídeo que foi transmitido. Exatamente. Eu estou falando isso porque algumas aulas atrás eu fiz uma pergunta que ficou de ser respondida nessa aula. Que era aquela questão do cristal de açúcar ser transparente e o punhado de açúcar ser branco. Será respondido? Está no programa? Só você ter um pouco de fazer. Tá bom. Oi. Na polarização do disco beta, aquele campo tem uma componente que é perpendicular ao... Ah não, calma. A interface. Mas o que caracteriza o alfa é ser perpendicular à interface ou ao plano? Ele é paralelo à interface? Isso aqui é sempre paralelo à interface. Tá. Mas o que caracteriza o alfa, então... É que agora eu confundi se é ser paralelo à interface ou perpendicular ao plano de incidência. Não. Tem duas coisas que são ditas. E na apostila e em geral nos livros se te fala em relação ao plano de incidência, que é isso daqui. Não é a interface. Tá. Mas isso aqui é perpendicular ao plano de incidência, que é isso daqui. Consequentemente, ele é paralelo à interface. Esse daqui, e por que a gente fala isso? Porque isso daqui é claramente contido no plano de incidência. Mas ele tem uma relação mais esquisita com a interface, tem que falar que tem um ângulo. Por isso que a gente fala com respeito a esse plano aqui. Tudo bem? E aí, se ela for uma luz com uma polarização circulada, aí você trabalha cada uma separada? Você pega, decompõe, que a luz não tem essência, qualquer onda pode ser decomposta em duas, você decompõe uma assim, e trabalha separado. E quando a gente fala em luz não polarizada, a gente pensa isso também. Joguei uma polarização qualquer polarização pode ser decomposta nessas duas. Então isso aqui é uma espécie de base matemática, base física de ondas. Só mais pergunta? Ok. Então, você olha essa tabela, o que você vê aí? Que você vai aumentando o ângulo. Que ângulo? O ângulo é contado em relação a essa normal aqui. Então, quando eu falo 15 graus, é 15 graus de desvio em relação à normal à interface.
Aí você joga a luz e os R's são um pouco diferentes. Ainda nessas alturas o vidro é bem transparente, o que a gente vê experimentalmente. Se você olhar um pouquinho de lado, o reflexo é pequeno. Mas você vai aumentando o ângulo para 30 graus, não sei o quê, eu chego em 45, os R's já são bastante diferentes. Certo? O R beta, ele vai tendendo a zero. Sim. E tem um ângulo específico que a gente tem que calcular usando a lei de Snell, que é esse 56,31 para o vidro, onde o R ao beta é zero mesmo. E o outro sobrevive. Então, quando você olha essa coisa do polarizador, que eu já passei na última aula e passo de novo, se você quiser olhar qualquer coisa aqui, você vai ver esse efeito, certo? Ou seja, está dito o seguinte, se você pegar, isso eu já falei na aula passada, mas falo de novo, pegar 56 graus aqui, você não sabe o que é, mas é mais ou menos isso. E aí você vê que tem uma polarização bastante forte da luz no reflexo. Tudo bem isso? Só que onda que está sendo refletida aí, nesse ângulo aqui, segundo a tabela, é onda alfa. Ou seja, essa onda aqui, ela nunca é totalmente nunca é totalmente transmitida. Ela bate aqui e sai assim. Essa onda aqui tem um ângulo particular, que ela chegou assim e ela sobe como reflexo. E aí é só transmitido. Tudo bem isso? E aí na hora que você olha a luz, essa luz aqui, naquele ângulo, ou seja, se daqui for 56 graus, essa luz sobrevive e você vê, cortando com o polarizador. Essa daqui você não vê. Então na hora que você puser um polarizador ortogonal a isso daqui, você vê escuro, não vê nada. Quando você puser paralelo, você vê o que tinha que ver. Tudo bem isso? Isso vale para qualquer dielétrico em geral, para a maioria dos dielétricos. Inclusive, por exemplo, vale para reflexo na lousa. Esse reflexo na mesa. E nunca você pode olhar assim. Só se você olhar assim não adianta, porque as duas ondas são iguais, tudo bem? A incidência é normal. Então esse efeito não aparece, ele aparece por um certo ângulo. E aí eu vou passar o polarizador, então vocês podem olhar aí, o que é legal até é olhar o reflexo esse reflexo, tem reflexo em tudo que é lugar aqui, reflexo na parede, um monte. Tudo bem? Você olha aqui e você corta. Então qualquer reflexo elétrico tem isso, olha o reflexo na tampa da carteira, olha o reflexo no vidro, reflexo na pele do seu colega, mesma coisa. Sim, faz isso. O polarizador é muito usado para tirar fotografias, por exemplo, em carro, ele sempre usa. Por quê? Porque você controla a quantidade de brilho nos vários pedaços do carro de maneira diferente. Por quê? Porque se você pegar um metal, você pode virar o polarizador à vontade que você não vai ver esse efeito. Só não existe polarização. As duas ondas funcionam do mesmo jeito que o metal. Tudo bem? Então, se for um metal com dielétrico, eu consigo selecionar. Estou vendo aqui mesmo. Certo? Você vê o reflexo do metal sempre igual e o reflexo dielétrico diferente quando você vira o polarizador. Eu acho que é uma pergunta meio boa, mas carro não é de metal? Normalmente a janela não é, né? Ah, verdade. Farol, tal. E ali que o cara. E aí não é também, porque quando se põe a tinta, você não vê mais metal, certo? Você vê outra coisa. Pergunta se a parede podia ser de metal? Poderia, desde que pintada, você vai ver a tinta. Tudo bem? Só então de novo aí. Quem quiser aplicar um pouco, última vez. Como de costume lá de cá, ficou prejudicado. Professor, Oi. na última aula você mostrou as contas que chegavam na conclusão da existência desse ângulo onde
a onda beta é totalmente transmitida. Mas tem alguma... Pessoal, desculpa, se você quiser ver reflexo no vidro, você pode levantar, vai lá e levanta e olha o vidro. Será que vocês podiam fechar essas janelas, por favor, só algumas delas, só para poder ter reflexo, senão a gente não vê nada. Obrigado. Oi, fale. Pessoal, desculpa, você levanta e vai lá, quem quiser olhar, sem problema. Oi, fale. Uma forma de entender o fenômeno em si, sem recorrer à conta, não que sim, a conta é a resposta, mas por que acontece isso existe esse ângulo aí? Por que acontece? Isso é muito difícil de falar por uma razão intuitiva, assim, o que é mais fácil de perceber é que a onda é diferente. E essa onda é diferente porque, em que sentido que essa onda é diferente dessa? Porque essa componente perpendicular aqui, ela puxa cargas assim. E isso daqui é uma coisa que acontece no dielétricos. Essa componente aqui só faz carga andar assim. E aí ele não sai, não blinda o campo elétrico aqui dentro. Essa daqui blinda um pouco, porque tem uma carga induzida. Então, dá para você entender por que é diferente. Agora, o que isso vai virar na conta, não dá para... Tem que virar manivela matemática. Não tem jeito. Só mais pergunta? Ok, outra coisa é o seguinte, se você olhar essa tabela, 90 graus, os R's são 1. Tudo bem? Vê aí, a última linha da tabela. 90 graus, o que é 90 graus? 90 graus é você olhar assim. Pergunta, isso dá para fazer? Quase. Aí eu trouxe uma régua de plástico, você pode pegar qualquer vidro, qualquer coisa e olhar a seguinte coisa. Você põe assim no seu olho, isso já fiz um pouco na aula passada, mas faz de novo. E aí você vê o reflexo, aqui nessa ponta, você vê o reflexo de alguma coisa que você queira, tudo bem? E aí você presta atenção e você vai ver que o reflexo diminui à medida que você se aproxima dessa ponta da régua. Por quê? Porque aqui o que você está vendo é uma coisa que tenha mais a ver com a incidência assim, pela posição do seu olho. Tudo bem? Ou seja, estou dizendo o seguinte, se você tiver uma régua aqui, aí você põe seu olho aqui. Aqui você vai ver assim, aqui você vai ver assim. E quanto mais longe, mais rasante o raio é. E aí você vê mais reflexo. O que você pode brincar é o seguinte, você olha o reflexo e põe seu dedo embaixo da régua. Assim. Você vê que você não vê o dedo, a não ser quando você começa a chegar perto, você começa a ver. Tudo bem? Isso você está vendo o quê? Você está vendo exatamente a parte mais de ângulos maiores dessa tabela. Tudo bem? Talvez passar a régua, limpar alguma coisa. É isso aí, camisa. Só outro tema importante, cor. Só cor não existe na natureza. Certo? O que existe é luz branca, por exemplo, não existe na natureza. Certo? Por quê? Porque essa sensação de cor, o branco, ela é uma sensação associada ao modo da gente olhar as coisas e ela é fisiológica e psicológica, complementada pela física. Tudo bem? O que existe na natureza? Ondas de frequências bem definidas. Isso existe. Toda onda tem uma frequência bem definida, ou se não tiver, ela é uma combinação de frequências bem definidas. Então, a frequência bem definida é o que tem na natureza. Agora, que aquilo lá é cor, é outra história. Nessa linha do meio aqui da tabela, você tem o espectro dessa página, você tem o espectro visível. E ele está apresentado de um jeito diferente do que a gente costuma fazer. Por quê? Porque ele está dado por comprimento de onda. Então, quando a gente trabalha em ótica, com visão, falar em comprimento de onda é mais fácil que falar em frequência.
porque a frequência tem que falar 1, não sei quanto vezes 10 a menos 15. E aqui você usa uma unidade mais apropriada para o problema, que é o quê? O azul, ele começa mais ou menos em 380, que é do lado de cá da tabela. 380 nanômetros. Tudo bem? Pessoal, é nanômetro, não nanômetro. Tudo bem? Não, tem muita gente que você olha, os caras falam isso. Então, nanômetro. E o vermelho está na outra ponta, está da ordem de 700, não sei o quê. Então, esse intervalo entre 380 e 750, mais ou menos, nanômetros, é o espectro visível que a gente enxerga. E aí tem a distribuição de cores. Você vê que essa distribuição, várias coisas precisam ser ditas. Primeiro é o seguinte, essa fronteira não é nítida. Então não é... Você pode andar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. Se você olhar as... Por que ela não é nítida? Só é uma medida física isso aqui, a fronteira do vermelho? É psicológico. O cara, como é que ela é feita? Ele põe um monte de gente e fala assim, você está vendo o quê? Está vendo o quê? Está vendo o quê? Aí tira uma média, certo? Ou seja, esse número aqui, chamado de vermelho, teve que gente olhar isso aqui. Tudo bem? Isso aqui não é uma medida física. Se você pegar um espectrômetro, você mede para cá, sem problema. Mas o que está medido aqui é o ser humano. Ele entrou na conta, no jogo. Que aí você fala assim, aí a média, as pessoas enxergam o quê? Tudo bem isso? Só como é que se faz essa medida? Você pode fazer uma coisa intuitiva, mas as medidas mais bem feitas, que hoje, desde 1920, 30 se faz, é o seguinte. O nosso olho, ele é um olho que enxerga cores diferentes em lugares diferentes. Ou seja, se você pegar o seu olho assim, com a pupila aqui tem a sua íris, aqui tem a pupila, você vai ver uma projeção de coisa aqui atrás. O jeito que a biologia desse negócio aqui, da retina, depende do lugar onde você está. Sim, do olho. E o que significa o seguinte, que se você receber luz aqui, você vai falar uma coisa, se você receber luz aqui, você vai falar outra coisa. Então, a região mais sensível do olho é um negócio chamado fóvea, que está meio no meio, mas bem pequena. Então, quando os caras querem saber o que a média da população vê com uma certa cor, eles pegam a seguinte coisa, eles põem um anteparo aqui na sua frente e fazem um buraco pequeno e de modo que esse ângulo aqui seja mais ou menos 2 graus. Tanto que eles querem só saber, e aí acerta a sua cabeça, de modo que a imagem cai em cima da sua fóvea. Feito isso, aí eles começam a colocar amostras de cor aqui na frente. E aí perguntam o que as pessoas estão vendo. Sim, o que significa que esse negócio é uma confusão. Se abre o olho, que você está vendo aqui, é uma confusão enorme de coisas. Tudo bem isso porque tem informações vindo de lugares diferentes, com sensibilidades diferentes, cores, bastonetes têm sensibilidades diferentes, então você vê uma mistura de coisas aí. Aí seu cérebro administra isso de alguma maneira. Certo? Ou seja, o que você vê também é administrado pelo cérebro. Tudo bem isso? Então eu estou querendo dizer a seguinte coisa, você limpar a própria psicologia da fisiologia já é duro, é uma medida difícil. Os caras fazem isso. Sim. Aí, essa curva que está aqui, embaixo, representa o quê? Uma escala de intensidade que pode ser considerada arbitrária. Essa curva mais externa é a luz que o Sol emite. Isso é uma medida que hoje você pode fazer por satélite. Você vai fora da Terra e vê qual é a luz que o Sol está emitindo. E aí você vai aqui na superfície da Terra e pergunta que luz que está chegando aqui. Certo? Ou seja, a curva de cima é a luz que sai do Sol. A curva de baixo é a luz que chega na superfície da Terra.
E aí que luz que chega na superfície da Terra? Se você começar do lado aqui dessa origem, que corresponde a comprimentos de onda pequenos, ou seja, frequências altas, essa região no comecinho aqui é ultravioleta, certo? E você vê que quase não chega a ultravioleta aqui na Terra. Chega um pouco, mas é bem atenuado. E aí você vai andando, e aí tem esse morro aqui. Esse morro é o espectro visível de luz. Essa luz que a gente consegue enxergar. E aí, de novo, daqui não é medido com o olho, é medido com máquina. Então você mede a frequência que chega aqui. Aí você vai para frente, você vê que esse negócio cai bem rapidamente, ou seja, o Sol não emite luz de tudo que é jeito, ele tem um centro do pico, aqui, da luz que ele emite, e a luz vai caindo à medida que você vai para o infravermelho, que é o lado de cá. E aí tem uma janela, os buracos, que não chegam aqui na Terra. Tudo bem isso? E aí, o nosso olho, o meio do espectro visível, que é mais ou menos 550 nanômetros, ele está bem aqui no pico desse negócio. Certo? Ou seja, isso significa que nós somos fabricados biologicamente para poder apreender o máximo possível de radiação visível que tem aqui na Terra. Tudo bem isso? Só sim. E que instrumentos que a biologia usou para fazer isso? Quer dizer, claro, seleção natural, todas essas coisas, e também o fato de os átomos e moléculas terem excitações com frequência daqui. Porque se isso não acontecesse, a nossa máquina biológica não ia ser capaz de sentir isso daqui. Tudo bem isso? Ou seja, os fótons dessa energia aqui, eles são capazes de ser absorvidos por material biológico, que é feito de carbono e hidrogênio, essas coisas. Então, tudo bem isso aí? Pergunta. E essa curva de baixo, é a curva de sensibilidade do nosso olho à intensidade da luz. Isso quer dizer o seguinte, se você tiver no vermelho, na ponta, o que eu quero dizer é o seguinte, pessoal, você enxerga infravermelho? Não. Agora, como é que você deixa de enxergar isso? Não é que você enxerga, de repente, tum, e não enxerga mais. Você deixa de enxergar gradualmente, que isso está dito aqui. Tudo bem isso? E aí você enxerga predominantemente, então, o meio do espectro. De novo, reforçando essa ideia dessa coerência biológica que chega na Terra com o que o nosso olho faz. E gradualmente ele deixa de enxergar esses pontos. Como eu falei, pessoas diferentes têm sensibilidades diferentes para esses pontos aqui. Tem cara que enxerga mais, cara que enxerga menos. Então não tem jeito de falar que o vermelho começa em. Certo? Aí tem séries de experimentos, que o cara toma diferentes cuidados, e tem um número médio, que isso aqui é o que a gente fala. Só onde que muda vermelho para amarelo, também ninguém sabe. Tudo bem? Oi. Como é que funciona o óculos infravermelho? Como é que funciona essa tradução? Porque a gente não enxerga o infravermelho. Eu não sei, mas provavelmente, o que só pode ser? Você tem uma tela que é sensível ao infravermelho e eles têm uma eletrônica que traduz aquela informação infravermelha numa coisa visível. Mesma coisa que um cara um fluoroscópio, que é o raio-x ao vivo lá, você não enxerga o raio-x, o cara tem um decodificador que transforma aquela frequência, aquela informação que é dada em raio-x, penetração dos ossos, não sei o quê, em invisível. Eu acho que só pode ser isso. Mas de verdade não sei. Os outros. Oi. Eu já li, inclusive não há muito tempo atrás, que é com um amplificador de sinal de corrente, igual tem dentro de acelerador de partículas. Só pode ser meio isso, não tem muita saída. Por isso que ele gasta bateria, inclusive. Oi? Por isso que ele precisa de pilha. Sim. Gasta energia. Só pode ser coisa desse tipo. Professor, tem espaço para você explicar assim por que a gente enxerga o céu azul? Por quê? A gente enxerga o céu azul? Está no programa.
Ok. Só cores. Então, cor, é importante a gente saber isso, cor não existe na natureza, certo? Cor é uma percepção humana ou animal, dependendo do animal, mas o que a gente está falando aqui, entre nós aqui, do espectro eletromagnético. E como é que funciona isso? Se você puser a luz no prisma, todo mundo já viu isso daí, e aí eu passo esse negócio aqui, que eu já passei alguma vez para vocês, eu faço de novo, que é o seguinte, isso daqui aqui tem um caquinho de CD colado nesse pedaço. Quando você põe o óleo aqui, você aponta na luz e você vê o espectro. Se você dá um pouquinho de trabalho, você acerta na luz lá, certo? Na hora que você acertar na luz, você vê o espectro bem bonito, bem luminoso. E ele começa com o vermelho embaixo do seu olhar aqui e vai para o azul de cima. E ele tem ele cobre essa coisa que está vista aqui com algumas raias mais fortes. E essas raias mais fortes têm a ver com um material que recobre a lâmpada. Certo que ele não emite em todas as frequências de modo igual, emite predominantemente em alguma frequência. Tá? Então, isso daqui é o que você veria no prisma. Certo? E aí, se você quiser fazer um experimento desse tipo, você pode. Você joga uma luz forte aqui, isso daqui vai abrir um conjunto de cores, e você pode selecionar as cores com um anteparo pequenininho. Tudo bem isso? Dá para fazer. Luz monocromática. E aí, gente, lá você vai ver as cores que estão citadas aqui na tabela, que é o espectro monocromático. Oi, fala. Eu tenho um CD perdido na minha mala, tipo, ele serve para alguma coisa, para aula? É o seguinte, fazer isso aqui não é uma coisa tão simples. Esse instrumento foi feito pelo famoso Claudio Furukawa, que é o mágico que faz as coisas funcionarem. E aí ele faz, funciona. Eu já tentei fazer em casa, aí você corta, fica cheio de fiapo lá, tem uns metais dentro, não sei o quê, você não consegue cortar o CD direito, aí você põe no escuro, não fica direito. Então, assim, funciona, mas precisa ser bem feito. Tá? E eu não sei fazer bem feito. Mas, só uma coisa, se você pegar o CD assim e olhar, você vê que essa coisa está lá. Só que você não consegue controlar e ficar limpinho, só isso. Mas você vê que está. Tem uma forma mais fácil de fazer, que você pode usar tipo caixinha de escova de dente ou fazer sua própria caixinha com uma fit. E aí você faz com papel preto, aí você coloca uma fenda e você tira a parte de fratura do CD com o durex, você cola e aí dá pra fazer o mesmo efeito da coisa. Informação nova. Só o seguinte, isso que você está vendo então é uma cor monocromática, certo? Que o nosso olho também vê. Entretanto, o nosso olho é capaz de ver misturas aditivas. O que significa isso de cores? Significa o seguinte, você pega um projetor e, como esse daqui, você projeta, sei lá, vermelho, verde e amarelo, por exemplo. Certo? Isso que eu vou fazer não funciona porque isso aqui não é um projetor. Mas você faz esse projeta uma bola aqui, vermelha assim, uma bola verde e uma bola amarela. Faz isso. Tudo bem? Aqui no meio você vai ver branco. Sim. Está dizendo o quê? Está dizendo que essa soma aqui também dá branco. Então tem pelo menos duas somas que dão branco. Essa que está feita nesse instrumento, esse branco aqui, é que esse tem outro branco. Foi. Não tinha que ser azul? Não. Isso aqui dá branco. Se for mistura aditiva, isso que é importante. Isso aqui não é uma mistura aditiva, eu vou falar o que ela é daqui a pouco. É outro mecanismo. Certo? Então, isso daqui você usa em teatro. Pega um spot lá, joga luz vermelha, joga luz verde, e aí você tem essas combinações de cores.
Tá. Por exemplo, se você jogar também outra combinação, joga verde, azul e ciano. Ciano é essa cor que está entre o azul, você vê uma faixinha estreita que tem aqui, entre o azul e o verde, por volta de 500 nanômetros. Certo? Você faz a combinação dessas cores, joga uma em cima da outra também, você tem branco. Ou você... Tudo bem isso? Só tem cores, então você pode combinar, fazer outras cores com... Desculpa, e essas combinações aqui você vai ter outras coisas, por exemplo. Se você jogar verde e vermelho, você tem amarelo aqui, como resultado da soma aditiva. Isso na internet tem bastante imagem dessas coisas, você vai lá e acha. É fácil. Tudo bem? Ou seja, 3 cores dá branco, 2 vai dar amarelo. Sim. E aí você vai somando, isso aqui vai dar um complementar a outra. O que significa que seu olho pode ser enganado facilmente. E aí, se você está vendo o amarelo, você não sabe se você está vendo uma cor monocromática ou está vendo uma mistura. Tá? Isso um olho é possível. Então você tem que usar uma máquina para separar isso. Tudo bem? Existem cores que não são monocromáticas. Por exemplo, a cor famosa é magenta, que é cor de vinho. Cor de vinho existem flores, bicho, borboleta, não sei o quê. Naturalmente, não precisa ser vinho só. Mas essa cor não existe na natureza. Você tem que botar vermelho e azul, mistura, aditivo, joga os dois em cima, você tem aquela cor, para fazer cor de vinho. Tudo bem? Então, tem cores que não existem na natureza. Você pode perguntar, quer dizer, desculpa, não são monocromáticas. Ou seja, você pegar um prisma e ficar procurando, pega um prisma lá, joga a luz aqui, perguntando onde é que está o magenta, você nunca vai achar. Tá? Porque ele está fora desse jogo. Ele é uma cor que precisa de 2 cores para... Mas o nosso olho vê isso. Você vê a cor vinho, mas só com combinação de 2 cores básicas. Você pode usar 2 cores para fazer branco também. Joga amarelo e azul, certo? Também dá branco. Então tem um monte de combinações que dá branco. E aí você sabe isso no seu computador. No seu computador você manipula o RGB lá, os números, e você faz a cor que você quer, fazendo mistura das cores básicas. Tudo bem? Só RGB é vermelho, né? Verde e azul. Você mistura um pouco de cada e isso dá a cor que você quiser. Espectro enorme de cor. Só sim. Misturas subtrativas. Ou, antes disso, o que é uma cor subtrativa? Daqui é uma plaquinha de vidro. E aqui eu peguei uma caneta dessa, caneta que marca vidro, e fiz uma mancha azul. Tá? E aí o que é para ser olhado aqui é o seguinte: você põe isso contra a luz branca, e aí você vai ver azul. O que significa isso? Que luz que chegou aqui? Todas. Certo? O que saiu? Imagina que seja monocromática. E é de fato devido a esse espectro que você está vendo no aparelhinho. Tudo bem isso? O que chegou aqui? Todas, o que passou? O que chegou do lado de cá? Azul. Tudo bem? Por quê? Então, o que aconteceu com as outras cores? Foram absorvidas. Sim. Como é que uma cor é absorvida? Efeito de aula? Não, isso era mental. Oi, a segunda resposta. A primeira eu não ouvi. Falei efeito de aula. Sim, por isso que eu não ouvi. A segunda resposta. Eu falei efeito de aula era de metal, né? É. Tá.
Pessoal, como é que é a cor absorvida? Só o que caracteriza o material de elétron? Os elétrons estão presos em... Só ressonância, tudo bem? E aí significa o quê? Se eu pus isso aqui, entrou branco e saiu azul do lado de cá, significa o quê? Que o que aconteceu com o vermelho? Ressoou, certo? E foi tirado do feixe. Isso daqui é o que não ressoou, certo? Que passou reto. Tudo bem isso? Que não foi desviado. Sim? E aí, então, eu vou pedir para você fazer o seguinte, você pega isso daqui, tem dois lados. Aqui tem um lado onde que eu pintei o vidro e o lado que eu não pintei. Se você olhar do lado que eu não pintei, o vidro você não vai ver o que eu estou falando. Então, se você olhar com a tinta exposta aqui, você faz assim, você coloca o reflexo da lâmpada sobre essa mancha azul. Agora você está vendo assim, ó. Que cor que você vê? Azul? Pera, como é que é? Tudo menos azul. Eu tô olhando assim, ó. O reflexo, a lâmpada está refletindo aqui na mancha azul. E eu estou vendo uma cor. Que cor que eu vejo? São as que ressoam. São Que o azul passa. as que não passam, sim. E ela não passa, o que ela foi devolvida de volta. Portanto, você vai ver uma coisa predominantemente vermelha. Claro que você tem aqui uma meleca de cores, mas se você olhar isso daqui, você vai ver uma mancha predominantemente vermelha, olhado assim. Tudo bem que ao complementar é o que não passou. Então, assim, você olha que passou, assim, você olha que não passou. Mas ela é absorvida ou refletida? Ou os dois? A que ressoa. A que ressoa é os dois. Porque se ela não entra, ela ressoa, ela vai para todos os lados e para trás. Mas ela também é absorvida. Absorvida, olhada, parte assim, parte volta. Como é um R de alguma coisa. Que sempre tem dois pedaços. Eu não entendi, o azul está ressonando, né? O azul não está ressonando. O azul não está ressonando. Tanto que a luz vai reta. Mas como o azul é o único que não está ressonando? Como o azul é o único que não está ressonando? Não é o único, ele é daqui no espectro, é um negócio meio contínuo. Então, Como o azul é o principal que não está ressonando, eu não deveria não ver azul quando eu estou olhando para a placa? e é o que você vai não ver. Não, mas eu consigo ver o azul quando eu não olho para a placa do jeito que eu não olho para eu tenho um espelho lá e quando eu faço do jeito que eu olho o azul. Sim. E quando eu não devia olhar azul, porque o azul não está, é o principal que não está ressonando. Se você olhar por reflexão, você não, que é esse negócio aí, você não vai ver o azul. Não, eu entendi a parte da reflexão, mas eu não entendi porque quando não tem reflexão, eu consigo ver azul. Porque você vê através. Eu vejo através. Então, peraí, São dois olhares, olhar por dentro e olhar por fora. entendi. Só essa coitada dessa plaquinha aqui é o seguinte, ó. Tá? Eu pedi para você não pôr a mão em cima da placa. Isso daqui é uma lâmina recoberta de ouro que o pessoal usa no Pelletron para fazer experiência física nuclear. Se você olhar assim, por reflexo, você vê a placa predominantemente dourada. Por que predominantemente? Porque é essa lâmina, uma lâmina muito fina de ouro, tudo bem? Então você vê através dela também. Agora, se você fizer assim, contra a luz, você vê isso aqui esverdeado, que é o mesmo efeito. Certo? O que devolveu, o que não devolveu, passou. Sim. E aí você vê esse tipo de coisa. Isso daqui, a viseira dos astronautas que foram para a Lua era feita desse negócio aqui, exatamente desse método. Recoberto de ouro, e você olhava de fora, você via aquela viseira dourada. O astronauta dentro estava vendo a coisa esverdeada.
Só por que isso? Porque tem a radiação da Lua que é muito forte, não sei o que, você tinha que calibrar isso para que não estragasse o olho do astronauta. Por favor, aí só segue pelo cantinho. Na verdade, eu não entendi. Quando você disse que a ressonância é para todos os lados, então eu não devia continuar vendo o não azul quando eu estou olhando através, porque o não azul está ressonando. Não? Sim. E ele foi embora. O reflexo foi embora. Ele sai do feixe. Mas, por exemplo, eu estou aqui olhando não pelo reflexo, por algo que não seja o reflexo. Ele vai ressonar para cá. Ou Não. porque ele não ressona ali? Não. O vermelho vai para trás e o azul vai para frente. Como é que vai para trás? O azul vai para frente. Olha, o negócio vai ver. Depois você repergunta se não ficou claro. Pessoal, pigmentos. E aí que vem misturas subtrativas. Esse negócio aqui não é um feixe de luz. Tudo bem isso? É uma coisa que você vê cor, mas como é que você vê a cor que está aqui? Antes disso, talvez é melhor pegar isso aqui. Aí a história da coisa branca. Então como é que você vê as coisas brancas? O que são coisas brancas? Como é que você enxerga o giz branco? Ou como é que você enxerga o açúcar branco, sal, neve e nuvem? Certo? A nuvem só deixa de ser branca se ela estiver muito espessa. E aí, no passar a luz, ela fica cinzenta. Mas se você pegar uma nuvem lá no céu, uma nuvem pequenininha, você vai ver a nuvem branca também, que é vapor de água. Tudo bem isso? Pergunta como é que funcionam essas coisas. Todas elas funcionam assim. Elas são feitas de partículas. Só que cor que é cada partícula da nuvem? Transparente. Tudo bem isso? Então, a nuvem, o vapor de água não tem cor. Mas aí o que acontece? Você joga a luz lá dentro e essa luz pode fazer várias coisas. Pode entrar aqui ou pode ser refletida. E aí, outra luz que chegou aqui foi refletida e entrou, e refletida, entrou, refletida, entrou. E aí, nesse processo, você recebe uma luz de volta que veio dessas múltiplas reflexões lá dentro, e açúcar é isso, sal é isso, só que você perdeu a coerência do objeto que estava sendo iluminado. Tudo bem isso? Não é um espelho, daqui não é liso, não é nítido. Então, tudo bem? Então, todas as coisas brancas, inclusive você pega essa tinta da parede aqui, que ela é esbranquiçada. Como é que ela é esbranquiçada? Papel, mesma coisa. Só que qual que é a fibra do papel? Transparente. Como é que você sabe disso? Um dia você falou para molhar e olhar o cronômetro. Eu vou fazer isso de novo. Que é só que eu por álcool, que é melhor que água. Para essa folha aqui. Inclusive aquele dia ficou umas dúvidas com vocês. Só daqui o papel molhado, tudo bem? Por que você vê essa mancha escura? Onde eu molhei com álcool? Que a luz não voltou, tudo bem? Por que você vê esse pedaço branco? Porque a luz voltou para o seu olho. Então como é que a luz voltou para o seu olho? O papel é feito de fibras transparentes também. Não só, ele tem umas trapaças, que eu vou falar daqui a pouco. Mas são leves. E ele é predominantemente feito de fibras transparentes. E aí você joga a luz branca entra aqui, faz essa bagunça e sai para o seu olho. E é por isso que você está vendo a luz que chegou branca e sai branca. Tudo bem isso? Aqui isso não acontece. Por quê? Porque o álcool ele tem um índice de refração parecido com esse negócio aqui. Então na hora que eu ponho esse monte de bolinhas aqui, eu ponho um líquido aqui, isso vira alguma coisa que parece um objeto mais sólido. E essas interfaces deixam de ser tão importantes. E se a interface deixa de ser importante, o que acontece? A refração desaparece. E a luz passa.
Tudo bem isso? Só sim. E aí, de novo, essa folha de papel, que vou olhar mais uma vez aqui. Se você olha o papel assim, contra a luz, a mancha para mim é muito mais clara do que o papel. Por quê? Porque eu estou vendo a luz que passou. Certo? Então, ou seja, molhando o papel, eu regulo quanto a luz passa e quanto a luz volta. E altero essa coisa natural. Sim, isso. Só então olha o papel por trás e pela frente, aí você vai ver a diferença. Um momentinho só, por favor. Pessoal, quem ia fazer a pergunta? Oi. Você falou perde a coerência, o que foi exatamente? Não, você recebe luz da lâmpada que veio assim. Para onde que a luz do papel joga de volta a luz? Para tudo que é lado. Então isso aqui não é um espelho. Ele devolve luz, mas devolve luz assim, certo? Isso se chama difusão. A luz é difundida dentro do material, mas ela volta branca, o que é importante. Você jogou luz branca, ela volta branca. Isso vai acontecer predominantemente na superfície, não? Não. Porque eu estou pensando que quando o senhor coloca o álcool, tem a ver com a superfície, né? Não é a superfície, é a superfície das esferas. Se eu vou pegar esse papel aqui, quantos átomos tem? Tem um montão, certo? Porque ele não é, microscopicamente ele é uma coisa grande. E aí que você joga água, a água entra em tudo que é lugar. E ela simplesmente, torna essas reflexões internas aqui ineficientes. E a luz passa. Ela fica tipo em volta Exatamente. das esferas. Só que se olha assim, você não vê ele nitidamente, ou seja, a luz não passou retinha. Assim. Mas ela passou bastante reta. Tudo bem? Esse negócio de quando você molha a luz passa, mais fácil, seria o mesmo efeito de quando o senhor encheu o negócio d'água, pôs a luz ali, a água correu a luz? Pode acontecer aqui dentro da bolha da água, pode acontecer isso, uma reflexão total. Isso pode. Mas acontece muitas coisas, isso que importa. Ela pode ser refletida do lado de fora, pode ser refletida por dentro, pode dar uma volta aqui dentro do material e sair do outro lado, pode acontecer um monte de coisa. Então o resultado global é que essa luz é devolvida para você. Não, eu digo no molho. Não é igual. Não é igual. Quando você tem, sei lá, uma pedra e você molha e fica mais escuro, é análogo? É. De que forma isso é análogo? Não aguenta as mãos, está no programa. Todas as coisas estão no Bom, né? Pessoal, Só não faltou. só coisa branca, coisa pigmentada, como isso daqui. O que aconteceu, por que isso daqui é azul? Ainda sobrou, não, está vendo, se estava molhado o suficiente. Né? Porque como é álcool, ele evapora rápido. Obrigado. Então, por que esse negócio é azul? O que aconteceu com a luz? A luz entrou aqui dentro e ela andou um pouco dentro do giz. Então o pigmento é isso. Normalmente você põe pigmento só o pigmento parece esse sistema que é branco, só que você mistura algumas bolinhas coloridas e com aquela propriedade de absorção do vidrinho azul.
Então, algumas bolinhas, elas vão deixar predominantemente passar o azul. É uma mistura que você faz com isso aqui. E quando isso acontece, qual é o resultado? O resultado é o seguinte, a luz entrou por aqui, e a luz que saiu por aqui, ela foi filtrada. Ou seja, o pigmento é o filtro. E por isso que ela chama uma mistura subtrativa, porque ela tira frequências e deixa passar o resto. Tudo bem isso? Então, o pigmento você põe uma bola vermelha, você vai deixar o vermelho passar. Tudo bem isso? Então, isso daqui é pigmento. Que é um outro tipo de mistura. E também dá para você misturar cores assim. Aí sim, se eu quiser colocar um pigmento sobre o outro, não vai dar certo aqui, mas você pode fazer escultura com tinta e você vê o que sobra lá. Só se você puser um monte de tintas de cores diferentes, não sei se já fez isso em casa, mistura vermelho com amarelo, com verde, com azul. Qual é a cor resultante? Marrom feio. Marrom muito feio. Por quê? Porque ele absorve tudo. Tudo bem isso? Então você vai ter uma cor escura e morta, sem vida, porque ele absorve tudo. Que é o contrário de você jogar luz, uma mistura à distância. Você jogar luz, a coisa muda de espectro. Sim? Oi. Eu olhei para a placa lá e eu continuo não entendendo porque justo as cores que fazem a ressonância, você olha no reflexo, porque na minha mente deve ser exatamente o contrário. A cor da ressonância você sempre olha enquanto a... Não, quando a ressonância é a cor que volta. A ressonância faz o quê? Ela foi tirada do feixe. Se você olha uma cor aqui e voltou o vermelho, por que ela voltou? Porque ela não entrou. Mas a ressonância não vai para todos os lados? Então também vai inclusive para o seu olho. Se você olhar assim, também você vê. Vai para dentro do vidro, vai para tudo que é lugar. Vai para todos os lados. Então quando eu não estou olhando para o reflexo, tem ressonância lá. Oi? Quando eu não estou olhando para o reflexo, tem ressonância lá. Quando você olha para a transmissão, o que era ressonante sumiu. Porque foi comido, tudo que é lado, menos para o seu olho. Quando eu olho por? Transmissão. Põe assim. Porque foi absorvido. Oi? Porque foi absorvido. O que ressoou foi tirado do feixe. Tirou dessa direção principal. E foi absorvido? Oi? E foi absorvido? Ou não? Pode ser absorvido, pode ter voltado para trás, pode ter sido muitas coisas. O que importa ali na hora que ele saiu do feixe. Sim, mas então, se você tem uma luz branca em série, daí você sabe que uma parte da energia se espalha ressoando e a luz continua reta? Sim. Quando eu olho para o reflexo, o que isso tem a ver com a ressonância? Por isso que a ressonância está... A ressonância te dá o R grande. O não ressonante dá um T grande. T e R é da onde? O conceito de reflexão e transmissão. Ah. Entendi. Obrigado. Pessoal, esse papel aqui. Só você já olhou o sabão em pó, tudo bem? Você já viu o sabão em pó? Ele é colorido ou é branco? Depende disso. Só sabão em pó. Já viu o sabão em pó vermelho? Não. Por que o sabão em pó é azul? Só por quê? Pelo seguinte, porque com o tempo a fibra da roupa vai envelhecendo, vai ficando amarela. Tudo bem isso? E aí, se você lavar com sabão sem pigmento, você vai ver o amarelo. Tudo bem isso? Aí o que o sabão faz levemente? Ele joga o azul, você soma o azul com o amarelo, dá o quê? Branco. Tudo bem?
Sim? Aí tá misturando a subtrativa com a aditiva? Exatamente, mas o cara faz isso e você fica feliz, porque olha aqui. Certo? Alguns anos atrás seria dona de casa, agora não pode mais, né? Então não é dona de casa. Quem lavou a roupa fala, olha que roupa maravilhosamente branca. Né? Por quê? Porque foi atingido. O papel é a mesma coisa, o papel é atingido um pouquinho. Por quê? Porque a fibra dela nunca é totalmente transparente, a fibra vegetal. Então, você mistura um pouquinho de pigmento azul e você reconstitui a cor branca. E aí você fica feliz, porque você fala, olha que branco legal. Tudo bem isso? Só mais uma. Você vai para o fundo do mar. Você é uma lagosta. Tudo bem? E aí pergunta, por que você é vermelha? Porque você faz questão da bandeira, ela faz uma lagosta. E você faz questão de chamar a atenção dos predadores. Tudo bem? O cara faz, eu tenho que ser vista mesmo, não é isso? Não é assim a lógica da lagosta? É que vermelho não chega. É essa a lógica da lagosta? Aí é o seguinte, como é que funciona isso? Se você pegar água, água, ela tem uma ressonância no infravermelho. Aqui. Então, significa que se você jogar em infravermelho, você vai desviar muito o feixe. O vermelho pega a rabeira dessa ressonância, o azul menos. Significa a seguinte coisa: se você jogar um feixe de luz azul aqui na água, ela vai predominantemente para frente. Se você jogar uma luz vermelha, tem uma parte que vai para frente, mas tem uma parte que faz assim. Tudo bem isso? Por quê? Porque ela excita mais o átomo da água por estar mais próximo da ressonância. A excitação aqui não é brutal, mas ela é grande o suficiente para isso acontecer. E aí quando você vai Só que cor que é a água quando você olha? Azul. Por quê? Porque você está vendo essa luz que chegou no fundo da piscina, ou algum lugar, pelo menos caso põe azulejo azul, isso faz. Mas põe azulejo branco na piscina. E você olha que ela é predominantemente azulada. Por quê? Porque você vê a luz que entrou aqui e saiu, e a luz que anda dentro do sistema é predominantemente azul. Certo? Você jogou luz azul só? Não. Jogou luz vermelha, amarela, etc. O que aconteceu com as outras? Elas foram desviadas no caminho, morreram no caminho. Tudo bem isso? A 15 metros de profundidade, você tem mais ou menos um quarto de luz vermelha apenas que chega lá. Ok isso? E aí você pode ser uma lagosta. Tranquilo, você põe a lagosta aqui. Só chega a luz vermelha lá para refletir na lagosta? Não chega. Que cor que é a lagosta embaixo d'água? Preta. Tudo bem? Você não enxerga. Tudo bem isso aí? Só assim. Camarão é a mesma coisa, essas coisas. Tudo. Sim, é esquisito, um bicho que queira ser vermelho. Tudo bem? Mas isso funciona porque ele está lá no fundo. Então, essa luz que ilumina a lagosta é uma luz que não reflete no vermelho. E aí você não vê a lagosta, ela fica escura. O que é isso? Pergunta. São céu. Você tem a Terra aqui e tem a atmosfera da Terra. Exagerado, bem exagerado assim. O desenho daqui é muito mais fino na realidade. Mas tem a atmosfera.
O que acontece com a luz que anda na atmosfera? Ela tem o mesmo tipo de fenômeno. O azul é menos desviado, o vermelho, ao contrário. O azul é mais desviado e o vermelho é menos desviado. Significa o seguinte: se você pegar uma amostra de ar aqui está a Terra, agora assim, aqui está o ar. Aí você joga azul, o azul faz isso. E o vermelho faz isso, predominantemente. Claro que é uma coisa estatística, isso aqui é mais que esse, mas os dois andam reto, mas o azul anda mais reto do que o outro. Tudo bem isso? E aí, pergunta, por que o céu é azul? Oi, fala. É ao contrário do que você falou, né? O azul é mais desviado. O azul é mais desviado. A água é o vermelho que é mais desviado, o céu, o ar é o contrário. Por quê? Porque a ressonância está no ultravioleta. Daqui. Ou seja, a frequência mais perto da ressonância é mais desviada. Tudo bem? Essa ressonância, não sei, a impressão que eu tenho é que a atmosfera ela tem partículas mais diferentes, assim. Do que o quê? Do que a água. Não é questão de ser diferente. É oxigênio, nitrogênio, isso aqui. É um gás, não vale a mesma lógica. Aqui você pode pensar meio no modelo de Drude, aqui você não pode, porque eu não falo de modelo de Drude para gases, mas estou falando, a lógica é mais ou menos essa. Olha esse desenho aqui de novo. Certo. O que você vê aqui? Você vê que não chega ultravioleta aqui na Terra. Praticamente de uma certa frequência. Por quê? O senhor saiu do Sol? Saiu. Por que não chegou? Foi refletido. Certo, porque ele entrou na atmosfera, a atmosfera começou a jogar isso para o lado. Pelo tipo de material que tem na atmosfera. Sim. O azul, ele não é ultravioleta, mas ele é primo do ultravioleta. E ele também é bastante desviado. Não tanto quanto o ultravioleta, mas ele também é bastante desviado. O vermelho está mais longe do ultravioleta, então ele vai andar mais reto. Tudo bem isso? Oi. Professor, eu tô achando meio estranho assim. Tipo, no meu caso da água, ela ressona em infravermelho e por isso você vê azul. Aí no caso da atmosfera, ela ressona no azul e por isso você vê azul. Então... Não. Depende. Essa questão não é uma questão mecânica. Ressoou o que você vê. Pergunta o que você está olhando, o que, como? Como é que você está olhando a água? Você não veio olhar aqui dentro, você ficou olhando fora da piscina, tudo bem? A água fez assim, voltou e veio para lá. Então você está fora e olhou a água que foi e voltou. Não, mas o alto mar também é azul. Oi? O alto mar também é azul, não precisa do fundo da piscina. Não, aquele azul lá, ele não é... Você não está vendo o que é. Porque o mar tem material biológico decomposto, tem reflexo do céu, o mar que não tem sol ele é cinza, então o que indica que tem uma enorme reflexão ele não é azul o tempo todo, não é que nem Kisu, você vai lá e certo, ele é azul a qualquer custo, não é, certo, ele é azul o dia do sol. Professor, Oi. por que eu não vejo o céu violeta então? Oi? Por que eu não vejo o céu violeta e eu vejo azul? Não, fala assim, como é que você está olhando? Precisa colocar esse jogo. Como é que você está olhando? Se você está aqui, o sol, só que qual que eu tenho que pintar o sol? Amarelo, tudo bem? Por quê? Você olha lá, é o meio do espectro. O sol é de fato amarelo. Aí ele joga a luz assim. Aí você está aqui, você pega, olha o sol. Que cor que você vê o sol? Vê amarelo, fica cego, tudo bem? Só assim. Agora, como é que você faz para ver o céu azul? Você olha o céu para onde? Você não olha para o sol. Tudo bem? Você olha para cá. O sol está ali, olha aqui, ó. Tudo bem isso?
E aí você vai ver o céu azul. Por que você vai... Se não tiver nuvem, por que você, olhando para cá, você vê o céu azul? Porque significa que um raio que chegou de lá é azul. Agora, por que o raio que chegou de lá é azul? Porque ele fez isso. Você está vendo esse raio aqui. Se você olhar para cá, vai ver azul. Para cá, a mesma coisa. Tudo bem isso aí? Então não é questão que é ou não é. Você tem que fazer que experimento que você está fazendo. Estou olhando o raio torto e aí você vê azul. Aonde foi parar? Tinha um raio vermelho que veio junto com esse azul aqui, amarrado. Onde é que ele foi? Embora. Sim. Agora, se você quiser ver esse raio, aonde que você tem que ir? Você tem que ir no pôr do sol. Sim, por quê? Porque esse pôr do sol você vai ver aqui, ó. Vai estar aqui. E aí, esse mecanismo limpou o azul que está indo em direção ao seu olho, você vai ver o sol direto. Tudo bem isso? O sol direto com esse azul que estava vindo junto aqui, mas ele foi embora no caminho, sobrou o quê? Sobrou vermelho. Sim, então você vê predominantemente vermelho no pôr do sol, amarelo. Nascer do sol é a mesma coisa que você está do outro lado aqui. Só tudo bem isso aí? Tem um negócio que é absurdamente interessante, eu sugiro, se vocês tiverem a chance de olhar, eu corto de vez em quando, que é o seguinte: eclipse da Lua. Por quê? Porque se tem o Sol aqui, você tem a Lua do lado de cá. E aí, a atmosfera uma hora a Terra cobre a Lua e você vê um negócio preto lá. Mas antes disso, você vê o quê? Você vê o começo do eclipse. E você vê o quê? A Lua vermelha. Por quê? Porque ela está sendo iluminada predominantemente por esses raios que fizeram isso aqui. Já que o azul passa menos. Então ele passou por dentro da atmosfera da Terra e você vê a Lua avermelhada. Isso se você pegar um eclipse bom, é um negócio absolutamente fantástico de olhar isso aqui. Ele é vermelho mesmo. Tem ali disso outro problema, você está olhando aqui da Terra também, é outra história, né? Tem dupla filtragem. Mas isso aqui filtra a luz que passa. Tudo bem isso aí? Oi. Você disse que a ressonância do ar é a parte do ultravioleta. Oi? Você disse que a ressonância do ar é a parte do ultravioleta. Aqui no papel ela cai também para baixo do infravermelho. Ela quem? A intensidade de luz. Por entrar na atmosfera. Também cai abaixo do infravermelho. Não é por ressonância? Não, pode ser, quando cai normalmente é ressonância, mas você tem que olhar o que você está... O que eu estou falando é o seguinte: se você olhar esse desenho aqui, todo esse pedaço alto aqui ainda é vermelho. O que você está vendo é essa parte do lado de cá, que está perto do azul, que está sendo comida. E aí, você olha isso aqui, é totalmente irregular, porque assim, tem uma coisa que interage com uma certa substância. E por isso a camada de ozônio é importante, porque ela blinda certo tipo de frequência. Essencialmente é isso. Ou seja, cada tipo de molécula, põe CO2, vai ter ressonância em um certo lugar e assim por diante. Sua pergunta? Ok, então isso é o fim do curso. Não, professor. Eu não seria honesto, porque eu não entendi o porquê que é
que que é azul e não vermelho a água? Tipo, porque por essa explicação me parece que se você entrasse na água, você deveria então ver mais avermelhado. Depende. Que é o seguinte, quando você está perto da ressonância, você excita mais os átomos da substância do que estando longe. Esse daqui provoca oscilações maiores. Ele não está em cima da ressonância, mas ele está na rabeira da ressonância. Significa que esse negócio aqui tende a ser mais desviado do que esse daqui. Então é só isso. O resto é consequência desse fato. Então, mas aí se você fica dentro da água olhando horizontalmente, paralelo à superfície da água. Aí você vai ter que fazer uma experiência bem feita, porque que luz que está chegando de fora, o que você está vendo, que luz que você iluminou. Tá, então olha para baixo. Tudo bem. Você olha para baixo. A luz azul ela passou direto e a luz vermelha deveria estar refletindo na água embaixo de você, né? Assim. Não, mas ela é um processo lento. Isso daqui não é um pigmento que seria refletir tudo aqui na superfície. Refletiu aqui a 1 metro, refletiu um pouco, 10 metros, refletiu, daqui nunca mais volta. Ele vai assim, se perde lá dentro da água. Então, mas aí a mesma descrição desse processo, pelo menos muito parecida, leva à conclusão de que, portanto, eu vou ver a atmosfera azul e aí, portanto, eu não vou ver a água vermelha? Não, mas é o jeito que você olha a... e a água tem... Azul e vermelho funcionam completamente oposto. Tá? Vermelho aqui é azul lá. E aí, pelo que experiência você está fazendo? Se você está pondo seu olho aqui embaixo, você vai ver azul. Se você puser o seu olho dentro da atmosfera, passou um monte de luz por dentro da matéria antes de chegar no seu olho, você vai ver vermelho, se for a atmosfera. É igual. Tá? Ou seja, tudo depende dos experimentos que você faz. Bom, mas essa ideia aqui é a ideia que torna as duas coisas parecidas. Tudo bem? Só mais perguntas? A da pedra, não? Oi? A pedra. Se você quiser. Pergunta, a pedra sou eu, certo? Por que fica mais escuro? Só pergunta, isso aqui é igual ao papel? É igual. Tudo bem? Significa o quê? Que cor que são as fibras da minha camisa? Pretas, só que desbotadas. Tudo bem? Desbotar significa o quê? Ela é uma mistura de fibras brancas, que você vê claramente que tem uma coisa branca que é jogada em cima, com um fundo de outra cor. Quando eu molho, o que eu faço? Eu anulo o efeito das coisas brancas, delas poderem dispersar a luz assim, e a luz entra. Tudo bem? E aí você vê uma mancha mais escura. Qualquer coisa molhada você vê mais escura por isso. A pedra, o que for. Se eu jogar água nessa parede, não vai acontecer nada, porque a água não é absorvida pela parede. Tá, se eu jogar... Posso fazer isso. E o giz fica mais escuro. Tudo bem? Aquelas paredes que não estão tão bem pintadas, Oi? as paredes que não estão tão bem pintadas ficam mais pretas. Não, depende da tinta. Essa tinta é base é plástica e ela é feita de modo a... Eu não digo assim, tijolo, alguma coisa, se jogar... Tijolo, mais... joga no chão, joga água na terra, fica mais escura, certo? Joga água no tijolo, fica mais escuro. Ou seja, qualquer material que absorva a água, ele vai ficar mais escuro.
Tudo bem? Oi, fala. Então, só para ter certeza sobre essa coisa no ar e na terra, se eu estivesse, por exemplo, num ambiente com luz controlada, que não fosse sol, com luz totalmente branca, e estivesse no fundo de uma piscina bem profunda, eu olhasse para cima, seria meio avermelhado o que eu iria ver. Pessoal, a pergunta dele, se pega, vai no fundo da piscina e põe uma lâmpada branca lá. A lâmpada está dentro da água? Lâmpada, põe ela dentro da água, você pode fazer isso. Que cor que você vai ver a água, a luz lá fora? Luz branca. Que cor que você vai ver? Vermelho? Avermelhado? Não, vai ser azul. Por quê? Porque a luz vermelha anda e faz assim. Na ida e na volta. Ela não vai pegar esse raio e recuperar e jogar de novo. Não faz isso, claro. Tudo bem? Ela perde luz na ida e na volta. Perdeu quando está subindo, você vai ver a luz, a coisa azul lá. Não, mas se fosse ao contrário, a luz estivesse em cima e eu estivesse embaixo. Tudo bem, aí você vai ver a coisa da lagosta. Você vai ver vermelho? Não, vai ver azul. Mas não devia acontecer que nem na Terra? Não, porque ao contrário, um é de um lado, um é do outro. Não devia acontecer ao contrário da Terra? E acontece. Então eu devia estar vendo vermelho, porque ao contrário de azul é vermelho. Não, você devia estar vendo azul e aqui você devia estar vendo vermelho como de fato você vê no pôr do sol. Não, então, mas... Ou seja, você está falando de análogo ao pôr do sol. Você está olhando o feixe de frente, passou pelo meio. Não, mas eu não estou olhando para a luz de frente, eu estou olhando para a luz de lado. Então você não vai ver nada. Então, isso que eu estou perguntando, eu veria avermelhado? Não, você não veria nada, provavelmente, porque é o vermelho aqui, um vermelho ali, tem outras luzes. Tá, se eu botasse um detector, eu veria avermelhado? Não sei, possivelmente sim. Eu não sei imaginar um experimento desse tipo, porque se a luz leva 15 metros de comprimento para perder uma coisa significativa, significa que você olhar esse negócio, você tem que olhar 15 metros de coisa e ver uma foto aqui, uma foto aqui, uma foto aqui, você provavelmente não vai ver isso. Está acontecendo? Tá, só que você não vai ver. Está acontecendo. Acontecendo. Mas, professor, eu estou pensando nele, assim, deveria ter alguma situação, se essas situações são análogas antiparalelas, assim, deveria ter alguma configuração na qual você visse avermelhado dentro d'água. Porque na atmosfera você vê o azulado, que é o que desvia mais. Sim, só que aqui desvia numa intensidade maior, aqui é um processo mais lento. Ou seja, eu sugiro, vai na CPU lá, enfia a cabeça dentro d'água, olha de lá, você não vai ver nada. Por quê? Porque o seu detetor está tentando uma coisa, um resíduo de alguma coisa. Oi. Posso perguntar só de sacanagem? Por tudo que você quiser. Mas de um mar vermelho. Oi? Aquela foi feita por um sol. Pessoal, antes dessa pergunta dele, se a gente colocasse uma placa fotográfica que pegasse essa parte vermelha que está sendo desviada. Talvez sim. Agora, qual é o problema? O problema é o seguinte: você jogou a luz aqui, a luz foi desviada para cá? Não, foi desviada para cá também. Para cá também, para cá também, para cá também, para cá também. Certo? Então você vê que é um negócio que o que você perde aqui, não, pode ser que dê para detectar? Pode, não sei. Mas, quer dizer, ou seja, me comprometer com o experimento aqui, eu não vou fazer isso. O que está acontecendo, isso acontece. Só que onde vai parar essa luz, e ela também vai ser desviada aqui, ó. Ela não vai desviar de uma vez só. E essa daqui vai ser desviada outra vez. Então você não sabe o que vai acontecer lá dentro. Para onde que essa luz vai? Só mais perguntas? Tudo bem, então é isso. Na sexta-feira tem uma... Oi? Não, não é essa sexta. Ah, sim, é verdade. Não, peraí, você tem uma pergunta sobre a prova aí? Não. Tá. Sexta-feira tem uma...
vou falar sobre massa na relatividade e, em particular, criticar essa equação E igual a mc2, que ela... Mas essa coisa não entra na prova, e também a aula de segunda-feira não entra na prova, que vai ser uma discussão sobre o peso da energia e o vácuo da QCD. Ok, acho que é isso.